que é a vida? É o princípio da morte. O que é a morte? É o fim da vida. I always wanted to be part of a small rebellion. You're a poor substitute for Abraham Lincoln. I'll just die if I don't get this recipe. All I ask of our brethren is that they take their feet off our necks. $15, little man. Put that shit in my hand. Nong, 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 nong. Como estão seus sonhos? Forget it, Jake. It's Chinatown. Eu não quero ser seu amigo, Rick. Eu só quero um café da manhã. Screwing Jay Hawkins and he's a wild man, so bug off. Bom dia, cinéfilos! Estamos aqui mais uma vez no mais novo episódio do podcast Ponto Cego. Eu sou o Thiago, seu apresentador, e junto comigo está... Eu aqui, Rodrigo. E... Marcelo Miller, com muito prazer. Pois é, a gente acabou de terminar o nosso bimestre inspirado nas aulas do Marcelo, e hoje ele está aqui com a gente. Então... vamos explicar como é que vai ser nossos próximos episódios. Então, nas próximas 5 semanas, em cada episódio, a gente vai receber nossos amigos para nos indicar 2 filmes de um determinado diretor, né? Esse diretor pode ser o diretor favorito, pode ser um diretor que a pessoa acha que mereça ser debatido, não importa. E aí, a felicidade que a gente teve em ter o Marcelo, né, justamente quando a gente fecha o nosso ciclo do bimestre, para vir aqui falar, para nos apresentar 2 filmes. É muito bom. Então, Marcelo, olha, para quem começou a ouvir agora, né, porque eu não acredito que alguém que já nos segue há algum tempo não te conheça, mas para quem começou a ouvir agora o nosso podcast, você podia se apresentar para a gente? Claro, sem dúvida, Thiago. Primeiro de tudo, eu queria agradecer muito, tanto a ti como ao Rodrigo, por pela gentileza de vocês, inclusive em fazer esses podcasts baseados em aulas minhas. Eu fico assim feliz demais e muito envaidecido também. Bom, meu nome então é Marcelo Miller, eu sou crítico de cinema, sou um dos editores do Papo de Cinema, que é um site que está no ar aí desde 2011. Sou membro da Associação Brasileira de Críticos de Cinema e dou aulas em várias instituições. Já dei aula na Escola Darcy Ribeiro aqui no Rio, na Academia Internacional de Cinema e atualmente, né, por conta da pandemia, estou dando aulas à distância, online, em oficinas livres, mas também tenho um trabalho no SESC, enfim. Então, cinema é minha grande paixão e eu acho que uma das grandes forças do cinema são esses elos afetivos que eles vão unindo e, por exemplo, essa dinâmica do podcast eu acho muito interessante, essa dos amigos indicarem os filmes, porque eu acho que até essa indicação, quando a gente indica um filme para alguém, a gente cria um vínculo afetivo com essa pessoa. Assim como na aula, né? Quando a gente dá aula ou quando a gente está na aula, a gente cria vínculos afetivos. Então eu acho que eu gosto muito de entender o cinema a partir desses vínculos afetivos que eles são criados. Eu acho que essa minha participação no podcast de vocês, muito feliz, reitero de estar aqui, é também uma reiteração desses elos afetivos que começam em sala de aula e que depois se espraiam para outras coisas, a gente acaba virando amigo, enfim. Então, mais uma vez, muito obrigado. Bom, eu posso agora fazer um pouquinho de rasgação de seda. Eu só tenho a agradecer ao Marcelo. Eu acho que a importância das aulas, eu adoro o curso de crítica que ele faz, mas foi justamente nos cursos do Cinema Mundial em 4 Tempos e do cinema brasileiro que abriu para mim meus horizontes cinéfilos, e eu comecei a ver filmes que eu nunca iria ter oportunidade de assisti-los nas condições normais de temperatura e pressão, né? Então, eu tenho muito a agradecer ao Marcelo. E, além disso, boa parte do pessoal que apareceu aqui eu conheci por causa do Marcelo, né? Olha, a Andressa, que participou dos nossos primeiros episódios, o Thales, o Luiz Felipe e agora o Rodrigo, né, que está aqui, meu parceiro de aventuras. Eu conheci ele graças às aulas do Marcelo. Então, Marcelo, olha, o podcast realmente eu acho que só existe graças à sua interferência. Muito obrigado, Marcelo. Que é isso, minha gente. Eu fico envaidecido e muito feliz por conta que as aulas tenham gerado esses frutos, porque eu acho isso, entendo o espaço da aula como um espaço em que a gente planta algumas coisas germinam, outras não, e lá você vai uma metáfora meio vagabunda, mas que eu acho que funciona para entender um pouquinho, eu acho que o processo da aula, e eu acho que e aí vamos rasgar, se é para rasgar cedo, a gente
rasga seda de ida e de vinda. O Thiago sempre foi um dos mais aplicados. Aliás, temos listas em Letterboxd e em outros lugares de filmes, né? Filmes brasileiros, filmes que eu acabei mencionando em aulas por conta do Thiago. Rodrigo também uma figura muito empenhada nas aulas, sem dúvida, mas isso eu falo assim abertamente e sem nenhum medo de ser feliz. Sem dúvida, dar aula com pessoas como vocês em sala de aula é muito mais fácil, porque vocês instigam, porque vocês têm um desejo de partilhar. E eu gosto muito de falar dessa questão de que eu não entendo o espaço de dar aula como um espaço de vertical, em que um fala e os outros aprendem, mas eu acho que é importante criar um espaço necessário para a disseminação desse conhecimento que vem de mim, que vem de vocês. Então, assim, para mim é um privilégio ter tido vocês em sala de aula e ter agora vocês como parceiros desse podcast aqui. Eu vou rasgar um pouco de seda também, né, porque eu preciso fazer isso. Marcelo, se não fosse as suas aulas de cinema brasileiro, eu ainda tava eu sei que o cinema brasileiro já era gigante, assim, já é gigante, mas me deu um entendimento de que cinema brasileiro não é somente Cidade de Deus, Tropa de Elite e O Auto da Compadecida, sabe? Que cinema brasileiro não é somente putaria e palavrão, é muito mais do que isso. Eu descobri um mundo que era desconhecido para mim, tanto que desde a sua aula eu vejo pelo menos um filme brasileiro por semana, sabe? E isso é conhecer a sua cultura, conhecer o seu território onde você vive, conhecer novos diretores, conhecer novos filmes favoritos. Então, é incrível mesmo. Muito obrigado, novamente. Vocês estão ouvindo, né, gente? Vocês estão ouvindo. O Rodrigo e o Thiago estão querendo me fazer chorar no podcast. Vamos lá. Diz aí, ô Rodrigo, você viu algum filme bacana essa semana que você gostaria de indicar pra gente? Então, eu gostaria de indicar um filme que eu acho que vai unir as três pessoas aqui do podcast, e muitos irão concordar, e muitos gostaram desse filme, que é o Midsommar, né? Que eu acho que aí que Thiago adorou, Marcelo também adorou, né? Não. Mentira, não é o filme indicado essa semana não, porque eu falo toda vez que tem essa piada, Marcelo, do podcast, porque o Thiago também odiou o Midsommar. Aí é a indicação da semana Midsommar, porque eu acho que eu sou o único que gostei de Midsommar do meio que eu já conversei. Pra dar aquela dormida é uma beleza. E eu ainda vi a versão estendida. Puta que pariu. São 23 minutos a mais que você que levados da sua vida e que não voltam nunca mais. É aquilo que eu falo, a única coisa que valeu foi a referência ao Sacrifício com o Nicolas Cage. Do urso. Tadinho do urso. E você, Marcelo, você viu algum filme bacana essa semana? Essa semana eu vi um filme que eu gostei muito, que estava há muito tempo, a gente já tinha caído nas redes de compartilhamento, mas ele foi lançado de maneira oficial no Brasil, que é o High Life, da Claire Denis, com o Robert Pattinson, que é o drama, ficção, o sci-fi / drama / reflexão filosófica no espaço. É um filme que eu gostei muito, muito mesmo, que fala, acho que é um filme que fala, gostei principalmente porque ele não fala só sobre esses mistérios do universo, mas ele fala a partir de uma lógica muito simples de uma viagem, acho que tem uma questão de classe social ali, de representação desses mistérios do universo. Eu acho que é um filme que vale muito a pena. Então, o highlight da Claire Denis. A Claire Denis é uma cineasta pela qual eu sou apaixonado, então tudo que essa mulher fizer eu vou ver. Nem tudo é bom, tem umas tranqueiras também, mas ela é foda. Pra me preparar para o episódio de hoje, eu vi alguns filmes do diretor, que é o objeto do programa. Alguns quantos, Thiago? Eu vi um por dia, mas o que eu mais gostei, além desses que a gente vai discutir, foi O Anjo da Noite, de 1974. A cópia tá horrível no YouTube, mas a cópia não tá boa, mas o filme é muito interessante. Me lembrou muito Os Inocentes, com a Deborah Kerr, e também O Mensageiro da Morte, né? When a Stranger Calls, do Fred Walton, que foi feito depois, né? A história é uma babá que é chamada do Rio para Teresópolis para cuidar de duas crianças, enquanto os pais vão para uma festa, e ela ao longo da noite vai recebendo telefonemas onde uma voz misteriosa ameaça ela de morte. Eu achei bem bacana o filme, eu recomendo esse filme. Então, já que eu falei do filme, vamos falar qual que é o diretor.
Qual foi o diretor que você escolheu pra gente, Marcelo? Escolhi especialmente para esse número do podcast o Walter Hugo Cury, né? Um cineasta que eu, de alguma maneira, meio que redescobri nesses tempos de quarentena. Porque lá no comecinho desse confinamento, eu um dia fui assistir As Deusas e o filme me bateu assim como uma revelação, porque já conhecia alguns filmes do Cury, já tinha visto Noite Vazia, O Estranho Encontro, que eram filmes que tinham me chamado muita atenção. E eu que sou um cara que gosto muito disso, de mergulhar nas obras de uma maneira quase que obsessiva também dos cineastas, não sei por que na época, mesmo tendo visto esses filmes muito próximos um ao outro, eu não tive esse movimento. Mas aí durante a pandemia, depois de ver o As Deusas, eu disse assim, não, agora eu preciso ver mais coisas do Cury, e aí eu assisti quase todos os longas dele, já tô acabando quase todos os longas dele, mas então eu indiquei esses dois filmes do Walter Hugo Cury, que pra mim é um dos cineastas menos discutidos do cinema brasileiro atualmente, e talvez um dos mais sofisticados, se não o mais sofisticado de todos. Então, vamos falar um pouquinho sobre a biografia do Walter Hugo Cury. Eu peguei essas informações no site da Enciclopédia do Itaú Cultural. Então, o Walter Hugo Cury nasceu em São Paulo em 1929 e faleceu também em São Paulo em 2003. Ele foi diretor, produtor, roteirista. Ele é filho de libanês com mãe italiana e, com a morte precoce do pai, ele foi morar no Rio de Janeiro com um avô materno, que era um astrônomo, matemático e arquiteto. No início da vida, quando ele era adolescente, ele queria ser escritor e fazia aquilo que o Truffaut vai recomendar, né, que você tem que assistir um filme por dia, né, ele assistia de 6 a 7 filmes por semana, aí mais tarde ele volta para São Paulo, ele vai ingressar na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, não conclui, mas 2 anos depois ele vai trabalhar na pré-produção do Cangaceiro, do Lima Barreto, lá na Vera Cruz. Aí, mais tarde, ele filma O Gigante de Pedra, em 54. Vai trabalhar na Record entre 54 e 55. Em 55, ele vai publicar um texto sobre o Bergman, que é uma das influências dele. E aí ele passa a escrever uma coluna no estado de São Paulo. Em 57, ele faz O Estranho Encontro, que eu gostei bastante. Eu vi também por conta das aulas que a gente teve, né, de história do cinema brasileiro. E tem um lance meio noir, né, O Estranho Encontro. Ele é um filme que eu lembro de quando eu assistia ele a primeira vez, eu fiquei pensando assim, nossa, ele tem uma pegada de cinema americano clássico, acho que justamente por essa filiação ao noir, né? E até pela forma como a produção é feita, assim, é um filme que me chama a atenção e é curioso porque dos filmes do Cury, a gente, durante esse episódio a gente vai falar um pouquinho sobre isso, os filmes do Cury, eles têm marcas autorais muito fortes, mas alguns são muito distintos dos outros, né? Ele é um cara que trabalhou com muitos estilos, com vertentes muito diferentes e fazia isso de uma maneira sublime. O Cury faz ficção científica, o Cury trabalha com terror, com pornô chanchada, então é muita coisa. Aí em 58 ele faz uma coprodução Brasil e Estados Unidos, ele faz Fronteiras do Inferno, que, por coincidência, foi lançado em 94 pela Something Weird. A gente falou lá no Facebook que o Something Weird lançou os filmes do Mujica Marins lá nos Estados Unidos, e o Fronteiras do Inferno de 58 foi lançado em 94 por essa distribuidora. É um filme em inglês, é engraçado que a gente sempre está falando do Forever, que foi um dos últimos filmes dele, que é tudo falado em inglês, mas esse também é todo falado em inglês, né? O Fronteiras do Inferno e o Na Garganta do Diabo são falados em inglês, que são os dois filmes dele na sequência, né, 58 e 60. Que era uma coisa, claro, a gente está falando de mirar o mercado internacional, né? E essa produção que vem de fora, enfim. Só que eu acho curioso que é pensar assim, de que maneira ele consegue, fazendo filmes que são falados em inglês, apresentar traços da cultura brasileira, né? Em 63, ele, junto com a Câmara Filmes, ele vai realizar A Ilha, Noite Vazia, O Corpo Ardente e As Amorosas. Em 66, ele vai dirigir um episódio do filme As Cariocas. E em 66, ele e o William, o irmão dele, vão assumir o controle acionário da Companhia Vera Cruz.
Como eu falei, eu vi bastante filme do Curi e reparei que muitos dos filmes dele posteriores a 66, uma boa parte são feitos pela Vera Cruz. Eu lembrei lá das aulas que a gente teve. Desses dois filmes que a gente vai falar especificamente hoje, um deles expõe de uma maneira muito metalinguística e afetiva essa relação que eles tinham com o estúdio da Vera Cruz, né? Aí depois ele vai fazer Palácio dos Anjos. Mais tarde, com financiamento lá da Embrafilme, ele vai realizar As Deusas, Último Êxtase, Anjo da Noite, O Desejo, Paixão e Sombras, Filhas do Fogo, Prisioneiro do Sexo, Convite ao Prazer, Eros, o Deus do Amor, Amor Estranho Amor, Amor Voraz, Eu. E aí, com a extinção da Embrafilmes, né, ele vai buscar uma coprodução Brasil e Itália, ele vai fazer o Forever. Aí depois, mais tarde, ele vai fazer As Feras e, por fim, Paixão Perdida. Nesse site lá do Itaú Cultural, ele vai dizer que as características dos filmes do Walter Hugo Cury são filmes com alta densidade filosófica e psicológica, formalista, obcecadamente repetitivo, sem estatura política. Essas são as características dos filmes do Walter Cury. E ele também vai dividir em 3 fases, né? Você vai ter a primeira fase, né, nos anos 50. Aí depois, na segunda fase, a partir do Noite Vazia e As Amorosas, né, seriam onde ele vai representar a alienação dos pequenos burgueses, né? Quando eles estão se debatendo, né, nas amarras do cotidiano e procuram fugir dessas limitações por meio do sexo. A partir daí a gente pode notar que o pessoal do cinema novo vai criticar muito o Walter Hugo Cury, porque realmente ele não trata da brasilidade, né, como eles falavam, né, não eram sobre... Os temas, os filmes do Walter Hugo Cury aparentemente não estão preocupados com a questão social do Brasil. Eu li um texto do Elias Heredo, num livro chamado Infinito Cinema, que aí quando ele vai falar sobre o Noite Vazia, ele meio que discorda disso no sentido... No Noite Vazia, né, o Walter Hugo Cury criou um quadro de alienação pungente no qual uma crítica social implícita pode ser situada ao lado de Vidas Secas de Nelson Pereira dos Santos, no plano mais válido e maduro atingido pelo cinema brasileiro. O homem não é flagelado somente na cumplicidade dos poderes omissos com os elementos da natureza do Nordeste, e na metrópole é flagelado de maneira mais espantosa. Está livre do monopólio do instinto de sobrevivência e se entrega a flagelos que ele mesmo criou e dos quais é o agente cotidiano. A Noite Vazia é a tragédia desse homem informado, alimentado, vestido, que tem um futuro transitável à sua frente, mas já desanimou em percorrê-lo. Aí, por fim, ele vai ter a terceira fase, que são justamente quando os filmes dele vão ser atraentes para o pessoal lá da Boca do Lixo, e aí ele vai ter um período de crescentes ousadias na representação do erotismo. Aí uma outra característica do Walter Hugo Cury que me chamou a atenção nos filmes que eu vi, e eu acho que deve ter sido por isso que você escolheu, é a questão do Marcelo, né? Explica. O Marcelo é o nome do personagem de 10 filmes dele. Ele começa lá nas Amorosas, com Paulo José, e aí vai pro Último Êxtase, O Desejo, Paixão e Sombras, O Prisioneiro do Sexo, Convite ao Prazer, Eros, o Deus do Amor, Eu, Forever e Paixão Perdida. Então, tem uma dissertação de mestrado lá na PUC do Rio Grande do Sul, que busca justamente estudar o trabalho do Walter Hugo Cury sob a ótica do Marcelo como paródia do homem pequeno burguês lá dos anos 60, 70. Quando você começou a ver os filmes, porque assim, isso começou realmente em 68, né, com As Amorosas. Você teve isso, que nem eu tive, que eu olhei e falei assim, caraca, Marcelo. Eu falei assim, nossa, o Marcelo escolheu porque é em homenagem a ele.
Na verdade, essa coisa do Marcelo é muito importante, né? Quando a gente vai estudar o Curi, justamente porque o Marcelo é esse alter ego, né? Essa forma como o Curi muitas vezes apresenta certas inquietações dele, e até em outros filmes que a gente não tem o personagem sendo citado como Marcelo, né? Que o nome dele não é Marcelo, a gente consegue fazer algumas relações desses personagens. Por exemplo, a gente tem vários filmes em que há interconexões. A gente tem, por exemplo, o Corpo Ardente. No Corpo Ardente a gente tem uma passagem que talvez o Corpo Ardente seja dos filmes do Curi atualmente o que eu mais goste. Tem uma questão de um entronamento de um menino. O Marcelo, nesse caso, é um menino, ele não é o protagonista do filme, mas de um menino por sua mãe na Serra do Rio de Janeiro. Aí a gente vai ver lá no Eros, o Deus do Amor, em que não só há uma menção a esse entronamento, essa coisa do menino que é entronado pela mãe como se fosse um rei, uma lógica muito afetiva deles, como uma espécie de reprodução disso. Então é um cinema, eu vou aqui dizer, Thiago Rodrigo, é tipo um Marcelo-verse. Vários Marcelos, eles vão conversando, isso é muito gostoso de ver, em filmes com pegadas completamente diferentes, porque geralmente o Marcelo é justamente essa fantasia pequeno-burguesa que une uma voracidade sexual com uma alienação existencial muito grande, né? Então, eles tentam sublimar através do sexo todas essas questões, né, que são questões existenciais que acometem eles, mas não conseguem, porque até o sexo se torna uma coisa vazia e potencialmente destrutiva para quem está ao redor desses Marcelos. Eles não à toa são figuras muitas vezes destrutivas e são figuras autodestrutivas. Então eu gosto muito de perceber, eu acho que virou quase um easter egg, assim, tem um Marcelo ali, agora tem um Marcelo lá, agora entrou o Marcelo aqui, porque é isso. Tem muitas vezes que os Marcelos, eles não são necessariamente figuras protagonistas, mas são figuras coadjuvantes muito importantes, como nesse Corpo Ardente, que o Marcelo é um menino, né, que vai depois se desdobrar em outros Marcelos. Então, Marcelo, quais foram os filmes que você escolheu pra gente? Eu escolhi o Paixão e Sombras, né, de 1977, e escolhi As Filhas do Fogo, de 1978. Não por acaso, um atrás do outro. Estranho a gente fazer esse programa, porque tu assistiu aos filmes, ô Thiago? Eu não tinha assistido. Como é que a gente vai... Qual o critério que a gente vai poder usar? Já sei. Vamos usar o critério do Vando. Você é fogo, eu sou paixão. Dito isto, vamos falar sobre o filme Paixão e Sombras, de 1977. Atua no filme Paixão e Sombras Fernanda Amaral, Monique Lafon, Lilian Lemert e Aldine Miller, que é sua prima, né? Quem dera. Aliás, um beijo para Aldine, beijo para que deve estar nos ouvindo. Um beijo para Aldine Miller, uma das grandes musas, né, que viria a ser uma das grandes musas da pornochanchada, né? Já tinha vários trabalhos aqui, mas aqui mais num papel mais coadjuvante, né? Sim. A sinopse do filme. Uma coisa, não vou falar de trailer porque eu procurei o trailer dos dois, não tem trailer. Não encontrei trailer no YouTube. É uma tristeza. Então, o sinopse. O diretor de cinema, Marcelo, em pré-produção do seu novo filme, visita com sua assistente o estúdio onde ocorrerá as gravações. Eles esperam a chegada da atriz Lena, mas ela agora está envolvida em um rentável negócio com a TV, o que pode comprometer sua participação no filme. Uma coisa que eu lamento, assim, uma coisa que é boa, que você tem vários filmes do Curi no YouTube, então não tem desculpa para não assistir. Mas eu lamento que as cópias não estejam lá muito boas. Assim, é aquilo, a gente que via RVMB, mas mesmo assim é triste porque não acabo apreciando muito a fotografia dos filmes. Mas eu achei muito ruim esse transfer. Eu acho que do outro é até da TV, né? Você tem uns troços da Band. É porque é complicado, porque especialmente o spoiler do Curi, ele passa por esse... A gente tem um grande problema, né, gente, no Brasil, que é esse problema da preservação, né? Vídeo que está acontecendo com a Cinemateca Brasileira agora, né, que a gente corre o risco de ter uma perda enorme e irreparável na nossa memória cinematográfica.
Mas o Curi, especialmente, eu entrei em contato com algumas pessoas que conheceram o Curi, que foram muito próximas ao Curi, e eles me disseram que existe uma vontade de recuperar, dos herdeiros do Curi, de recuperar essa obra, né? De recuperar esses filmes. A gente tem alguns filmes que foram lançados em DVD, o As Amorosas foi lançado em DVD, o Noite Vazia chegou a ter uma edição, mas no geral é isso, né, Thiago? A gente tem pouquíssimas cópias boas do Curi, e curiosamente essas pouquíssimas cópias, elas são cópias de alguns desses filmes que foram exibidos na televisão, e por exemplo o Canal Brasil faz muito isso com alguns filmes, de exibi-los, mas antes da exibição fazer uma recuperação digital desses filmes. Então, por exemplo, As Deusas a gente tem uma cópia muito boa em HD, né, 720p na internet, por conta desse transfer feito do Canal Brasil. O Estranho Encontro também tem uma cópia lindíssima, mas assim, no geral as cópias são muito ruins mesmo, as cópias são no estado deplorável. Num filme como Paixão e Sombras, por exemplo, que a questão estética é muito importante, né, que o escuro, que o cenário, é triste a gente ver um filme dessa complexidade, dessa suntuosidade estética numa cópia ruim dessas. Mas é como tu disse, né, Thiago? Não tem muito o que a gente fazer agora, e tem um lado, né? Por outro lado, tem essa questão positiva do filme estar disponível no YouTube a um clique. Então, assim, filmes esses que há algum tempo não estavam disponíveis. O próprio Fronteiras do Inferno, até pouco tempo atrás, ele era considerado perdido, né? Era um filme que... Então, assim, é muito curioso que nesse momento tecnológico que a gente vive, um filme ele saia em pouquíssimo tempo de perdido para disponível para qualquer pessoa com um clique no YouTube. E os filmes do Curi a gente tem isso, a gente tem essa possibilidade de acesso, mas desde que a gente também tem essa... Porque tem gente que não assiste, né, Thiago e Rodrigo? Tem gente que, eu só vejo cópias em 4K, eu digo assim, gente, respeita a minha história, a gente, como o Thiago disse, a gente vê esse filme em RVB com gente gritando no fundo, não, então assim, eu acho que esses filmes estão acessíveis, e isso é o ponto positivo, mas infelizmente com essas cópias ruins. E esse filme foi feito pela Vera Cruz, né? A gente falou mais cedo, né, que em 66 ele e o Walter e o William, eles assumem o controle acionário da Vera Cruz, e esse filme é feito pela Vera Cruz, e pelo que você falou, é feito nos estúdios da Vera Cruz, é isso? Sim. E ele tem uma relação, até porque é um filme que fala de cinema, né? E ele tem uma relação muito... Acho que vocês também devem ter percebido isso. Ele tem uma relação muito afetiva com o espaço, né? Ele tem uma relação muito afetiva com o cenário, mas não o cenário simplesmente onde os personagens estão, mas como um espaço... assim, um espaço de construção, um espaço de permanência, que não só necessariamente uma permanência física, mas um espaço de construção de sonho, de construção de cinema, um espaço psicológico, né? E talvez esse seja e ao mesmo tempo mostrando também como esse espaço da Vera Cruz como um espaço de alguma maneira também meio que decadente, né? Esses cenários que estão ali, que a Vera Cruz não estava ali plenamente operacional, não estava, ela tinha uma série de questões, tanto que eles assumem o controle societário da Vera Cruz por conta até de umas brechas legais, enfim. Mas é um filme que, inclusive, é uma das minhas escolhas por conta disso, porque é um dos filmes do Curi que fala muito abertamente de cinema, e é um filme que tem um Marcelo, né? Então eu achava importante trazer isso aqui para vocês, e um filme que esse Marcelo faz em relação com outros Marcelos, então é um filme dos mais curiosos. Eu tenho conhecidos meus que acham que consideram esse o melhor filme do Curi, até porque a gente fala, né, de um cineasta, como o Thiago disse, que via muitos filmes, um cineasta cinéfilo, e que vai ter aqui uma relação, vai apresentar essa relação da discussão da televisão, do cinema, da musa, né, que tem que trocar a arte do cinema pela questão, pelo dado industrial da televisão, que é uma coisa que ele já aborda de alguma maneira nas Amorosas também. Então, Paixão e Sombras é um filme curioso, um filme bom de ser descoberto. Não, é que o Marcelo traga isso do estúdio, porque o estúdio ele acaba se tornando um personagem, né, do filme. Total. Ele começa como um personagem e termina como um personagem, para mim, principal do filme. É incrível como ele trapega com a sua câmera
pelo estúdio, né, mostrando as locações, o que vai ser quarto, o que vai ser sala, o que funciona e o que não funciona. E você que é apaixonado por cinema vidrado e gosta de bastidores, é um filme que te envolve, né? Ele vai te envolvendo, além da trama que ele vai abordando, né, da musa, de não filmar ruas, até que ele fala isso, que ele detesta filmar ruas, só filma do alto. E a maioria dos filmes dele são de estúdio, né, do Marcelo. Eu achei isso incrível, né? Até o que você falou, essa paixão pelo estúdio, né? Ele diz pra musa inspiradora dele, que ela fala pra ele, por que você não se muda pro Rio de Janeiro? Aí você quer que eu faça o quê? Quer que eu carregue o estúdio nas minhas costas pro Rio de Janeiro? Cenário, com tudo? Não vou sair daqui. E isso é muito forte, é muito impactante, porque eu não assisti a outros filmes do diretor, mas dá para perceber que é o diretor falando ali, né? Que é ele mostrando ali que ele é daquele jeito, pelo menos dos filmes que eu assisti desse programa, né? Do podcast. Os dois não utilizam tanto assim locações externas, né? E é muito interessante notar isso. E até isso que tu tá falando, né, Rodrigo? O fato de ter um diretor que tem isso, eu acho que isso que tu aponta é essencial, essa coisa do tipo, ele condiciona a impossibilidade dele de mudança à impossibilidade de levar o estúdio nas costas, ou seja, assim, como esse estúdio é importante, e quando ele fala, né, que essa questão de que ele não filma ruas, ele odeia filmar ruas, a gente já tem um dado muito importante da personalidade dele, né, porque esse Marcelo é extremamente controlador, né, ele Sim. precisa, além de a gente ter um dado profissional, a gente tem um dado pessoal dele, porque esse cara é muito controlador, e ele é um cara que, assim, tem outros dados que apontam, né, o fato de que esse Marcelo é um alter ego ainda mais forte, mais direto do Curi por ser um cineasta. E a gente tem, assim, tem certa medida que ele vai dar uma entrevista, a jornalista pergunta para ele sobre esse cinema contemplativo, esse cinema, né, e ela tá falando de boa parte dos filmes do Curi, assistente que questiona ele sobre tornar cinematográficas certas abstrações, e uma coisa que é curiosa, que o Thiago bem falou lá um pouquinho antes, que é essa questão de que os cinemas novistas, principalmente, e os críticos que eram muito próximos ao cinema novista, faziam objeções ao Curi, porque o Curi fazia um tipo de cinema ambientado no seio da burguesia, enfim, e não se preocupava, pelo menos não do ponto de vista superficial, com essa questão da luta de classes, com resolver os problemas do Brasil, ou pelo menos questionar os problemas mais endêmicos do Brasil a partir de uma lógica cinematográfica. A gente tem um operário que fala, né, ali, sobre como esse cinema que o Marcelo faz é um cinema distanciado da sua realidade proletária, né? Como esse cinema não está próximo disso, como ele muitas vezes não se conecta, ele não entende. Então eu acho muito interessante, porque a gente hoje vive uma realidade em que ou tu gosta ou tu não gosta, as coisas são muito, muito dicotômicas, né? Se tornaram e vêm se tornando muito dicotômicas. E eu acho que o Paixão e Sombras tem inclusive espaço ali não para um meia-culpa, mas para uma apresentação de uma autorreflexão sobre de que maneira o meu trabalho se comunica com as pessoas, especialmente com essas pessoas consideradas proletárias, que aparece muito pouco na obra do Curi, né, no próprio Anjo da Noite, que o Thiago citou ali, e foi quase um dos filmes que eu apresentei para vocês, que eu propus aqui. A gente tem a Selma Grey fazendo uma personagem, a protagonista é proletária, né, mas isso não é uma constante na obra dele. A constante é que a gente tenha personagens que não precisem se preocupar no primeiro momento com essas questões materiais, né, que são consideradas ali dentro dessa lógica como questões mais imediatas. Então, assim, uma vez destituídas dessas preocupações mais imediatas, esses personagens vão acabar se voltando para a miséria da existência humana, né? Enfim. Mas eu acho que é interessante no Paixões e Sombras justamente por isso. Eu acho que é um filme no qual o Curi também faz uma espécie de autoanálise. Falou do pessoal do cinema novo, e à medida em que eu vou assistindo o filme, eu vou anotando. E aí realmente tem uma entrevista, ele vai dar uma entrevista para uma repórter, e a repórter faz exatamente as críticas que o pessoal do cinema novo, que os críticos fazem, como você falou. E eu anotei. E aí, quando eu estava vendo minhas anotações, eu falei assim, putz, eu não botei a resposta. Porque eu botei que a repórter apresenta para ele as críticas, mas eu não botei o que ele falou. Aí voltei lá no filme para ver o que ele tinha dito e me surpreendi com o que ele respondeu. Sabe o que ele respondeu? Vamos lá. E o que mais? Aí ela responde, você não gosta de filmar na rua. Então ele não responde as críticas do pessoal do cinema novo. Ele quase manda um daí, sabe? Sim.
Você foi vaiado lá na França, né? Fui. Foi. Eu tava lá. Não, você não tava lá? Aí ela muda de assunto. Tipo, e aí, cara, que eu fui vaiado em Cannes, né? É muito... Ele é muito objetivo. Como o Marcelo falou, ele é um diretor controlador, né? Ele já mostra isso no primeiro momento, né? Quando ele surge ali praticamente das sombras, como se fosse uma extensão do cenário onde ele tá. Para mim pareceu muito isso, como se o diretor fosse uma extensão daquele cenário onde ele tá andando, né? No escuro ali. E mesmo numa cópia não muito boa, a gente consegue sentir o impacto de como, até o Marcelo citou também, de como a sombra é importante no filme, né? De como os personagens, eles surgem, às vezes, assim. Pra mim, pareceu muito isso, que os personagens que estavam ali junto com ele, tanto, não vou dizer o Buda, mas a assistente dele também surgia das sombras, né? E a personagem que vem de fora, que é a musa inspiradora dele, não surge desse cenário, ela surge de algo... Eu fiz uma correlação, Marcelo, eu falo pro Thiago que eu sou muito louco, às vezes, quando eu tô assistindo o filme. Gosto muito. Acho que é bom, Rodrigo, acho que é bom dar uma enlouquecida vendo os filmes. Eu acho que a gente às vezes fica muito preso né? É bom a gente soltar essas amarras e a gente dizer assim, cara, deixa eu dar uma viajada bonita aqui. Pois é, e eu fiz uma viajada sim, que eu coloquei essa musa inspiradora dele, que eles estão aguardando, né? Porque ela surge em alguns flashes. Aliás, a Lilian Lemmet, ela faz uma falta incrível. Se eu não me engano, é o segundo ou terceiro trabalho que eu assisto dela e eu fico tipo, que atriz, né? Ela arrepia mesmo aparecendo em poucas cenas. Eu fiz uma ligação. Então, Rodrigo, tu vai ter que ver mais filmes do Curi, porque sem dúvida ela foi o cineasta com quem mais ela colaborou, eles tinham uma relação incrível. A Lilian Lemmet realmente ela aparece em vários filmes e não é à toa que aqui ela aparece como uma musa inspiradora, porque ela era uma espécie de musa inspiradora mesmo pro Curi, e realmente ela era uma atriz incrível. Muito incrível. Então, eu já vou assistir mais filmes porque eu gostei dos dois. Eu só não vou assistir Amor Estranho Amor porque eu não gosto da Vera Fischer, gente. Desculpa quem tá ouvindo que gosta da Vera Fischer. Se vocês gostam da Vera Fischer, eu não consigo ver nada com a Vera Fischer. Heresia, Brasil. Temos um herege, eu não consigo ver. Ela não é uma das únicas atrizes assim que não me desce. Eu não consigo assistir. Pra não ter aquela heresia aqui, eu tive essa personagem como o Godot, do Esperando Godot, do Samuel Beck. Uhum. Assim, antes dela aparecer de fato, eu fiquei, gente, será que essa musa inspiradora existe mesmo? Será que ela é uma atriz mesmo? Será que ela não é alguma mensagem? E eu fiz muito essa correlação com quem é essa atriz, o que ela representa pro Marcelo, né? A mesma coisa do que Godot representava para os dois senhores, o que era aquele personagem? É Deus? É o inferno? É o limbo? O que seria Godot? E eu tive muito essa impressão, né? Essa viajada, assim. O que seria a Lena? O que ela representa? E eu acho que ela representa justamente essa quebra entre o que era fazer cinema, tanto que ela é entrevistada, que ela fala pra repórter que não queria abandonar o Marcelo, porque é a única coisa certa que ela tinha na vida, e quem sabe voltar a fazer teatro, porque é onde ela iniciou, mas teve televisão nunca mais, e ela larga o Marcelo justamente para fazer televisão, né? Eu acho que era uma mensagem tipo, cara, você estava programada para fazer um filme comigo e me abandona assim para fazer algo que você disse que não iria fazer, né? Ficou muito, muito claro isso para mim. Ainda mais depois do que passa 1 hora de filme, eu tava me conectando ao filme e eu me conectei de uma forma absurda nos últimos 25 minutos, né? Que é o exercício da direção ali, que ele faz o exercício de dirigir, né? O exercício de fazer um outro filme dentro de um filme que já estava em andamento. Que ele começa a falar, é um diretor que está no seu cenário, e eu fui me apaixonando por aquela cena ali, que eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu quero ser um diretor assim, sabe? É muito foda isso, sabe? Você chamou atenção, eu achei isso genial, assim, muito antes do Spike Jonze e o Charlie Kaufman fazer a adaptação, que é a história de um roteirista que está escrevendo uma adaptação de um livro, e aí ele não consegue, ele vai escrever a história de um roteirista escrevendo a adaptação de um livro. A gente está vendo um filme
em que o diretor, ele estava programado para fazer uma coisa, e aí ele resolve fazer um filme sobre um diretor que estava programado para fazer uma coisa. Isso daí é uma metalinguagem, é quase assim, tipo um Inception, né? Quase a origem, né? Um filme dentro de um filme dentro de um filme. Eu achei muito bacana isso daí. Mas uma coisa que eu achei estranho no filme, uma coisa que destoa dos nossos 2 últimos episódios, que a gente falou do desprezo, depois a gente falou do O Show Tem que Continuar, é que nesse daí a assistente, a Monique Lafon, fala pra ele que o produtor deixa fazer tudo. Eu falei assim, cara, não, desde quando o produtor deixa fazer tudo? Você não viu o Jack Palance no Desprezo? É curioso até levantar isso, porque talvez tenha muito a ver com a relação de gênero que se estabelece no filme, né? Porque uma coisa que eu gosto muito dos filmes do Curi é a possibilidade de a gente ver esses personagens e muitos desses protagonistas que não são necessariamente boas pessoas, né? Não são pessoas que ficam barganhando com a gente para que a gente goste delas. O Marcelo não é uma pessoa legal. O Marcelo é chato pra caralho, na verdade, né? Quando a Lilian Lambert chega assim, não quero fazer, eu digo assim, gente, vai embora mesmo, Lilian, porque o cara é chato pra caralho. O fato de ele ser um personagem complexo, adulto, né? E eu acho que a gente tá muito acostumado com uma lógica quase infantil de construção de personagem ultimamente, faz com que a gente também abra espaço pra entender certo machismo que tem ali, né? Porque a gente tem não só o Curi, Marcelo, é tudo a mesma coisa. O Marcelo, sendo machista em certa medida, chega um momento ele fala, né? A Monique Lafon fala algumas coisas pra ele e diz assim, não, mas mulher se realiza só diante da câmera. Então, o Marcelo, esse cara, ele rechaça que uma mulher possa ser produtora, que uma mulher possa ser diretora. Ele não tem essa visão. Tanto que ele fala isso como uma forma agressiva, porque ele tá falando isso pra produtora dele, né? E aí me remete também à figura do operário, né? Daquele operário bonachão que eles querem que seja o protagonista em certa medida, mas é um cara que tem um paradoxo ali que eu acho interessante, que é um cara que ele vai encontrar certo gozo em desenhar situações sadomasoquistas, né, em que o corpo da mulher é sempre vilipendiado, mas que isso no plano da fantasia, mas que na realidade é um cara completamente subserviente à mulher, e que não aceita fazer o filme justamente porque senão a mulher vai brigar com ele. Então assim, é muito curioso como existe assim, de que maneira eu sublimo certas coisas a partir da arte, né? Ou eu dou vazão a certas coisas a partir da arte. Eu acho que essa é uma questão muito importante do filme, e eu acho que isso que tu colocou, Thiago, dessa questão da produtora, tem muito a ver com esse machismo do Marcelo, porque o Marcelo é um cara machista, né? É um cara que parte desse lugar, e a gente sabe que numa produção, ali a gente tem muito um desenho da Monique Lafon como uma produtora, quase como um assistente, né? E a gente sabe que o produtor não é assistente, né? Você falou da questão do sadomasoquismo, eu lembrei isso na hora que o Marcelo vai fazer o teste para aquelas 2 garotas, né? Chegam 2 garotas e ele resolve fazer um teste para colocar na cena junto com o Buda, né? O personagem do Carlos Buca. E aí, nessa questão de sadomasoquismo, ele vai fazer o teste com duas atrizes. Uma se chama Juliette e outra se chama Justine. E quando ele falou em Justine e Juliette, eu lembrei do Marquês de Sade, porque tanto uma quanto outra são personagens de livros do Marquês de Sade, né? A Justine é do livro próprio de 1791 e o Juliette foi escrito entre 1797 e 1801 e elas são irmãs. Aí quando falou em Justine, eu falei assim, num contexto de sadomasoquismo, eu falei assim, uma clara referência à obra do Marquês. A questão de sombras e enquadramentos que o Rodrigo falou mais cedo, né, me lembrou muito, principalmente aquele corredor que tem no início do filme, que parece ser o corredor central do filme, né? Me lembrou muito o expressionismo, né? Algumas coisas do expressionismo alemão. Ou eu estou viajando? Não, acho que tem uma relação muito forte e também tem o fato de que esse filme ele é dedicado ao Joseph von Sternberg, né? Ele está no começo do filme. Então, assim, é um filme que tem uma estética também que deriva muito da estética desse cineasta.
E eu acho que essas relações que a gente vai fazendo, inclusive com o expressionismo, são diretas, né? Eu acho que elas estão ali justamente como essa referência de um cinema aqui mais suntuoso, em que a sombra, o escuro, ele desempenha uma espécie de função mental, né, de ser um espaço indeterminado, assim. A gente não sabe o que sai das sombras, a gente não sabe... eu costumo ver, eu gosto muito de fazer a relação do cenário, que também o Rodrigo falou mais adiante, como cenário, como esse personagem e como esse desdobramento, esses labirintos, porque o cenário é muito labiríntico, né? Eles vão entrando, é muito sinuoso, como uma projeção física desses labirintos mentais do próprio personagem, né? Essa coisa do personagem que quando ele vai caminhando pelos cenários, eu tenho a sensação de que ele vai se desenvolvendo, ele vai desenvolvendo o próprio pensamento, ele vai esclarecendo certas coisas para ele, né? Tanto que essas deambulações dele pelo cenário são deambulações em que ele vai processando certas coisas. Então, assim, é um filme que é impressionante, porque é um filme pouco falado, dentro até da própria obra do Curi, né? É um filme pouco falado, mas é um filme que tem isso, que demonstra essa erudição cinematográfica do Walter Hugo Curi, de fazer essas relações ao von Sternberg, de fazer essas relações com o expressionismo, de uma vez que a gente viu outros filmes dele, de ver qual é o lugar, por exemplo, de certa menção, de certa alusão ao terror ou ao horror ali, né, que enfim, que eu acho que faz todo sentido quando a gente pensa no expressionismo também, nessa herança expressionista que o Thiago mencionou. Aproveitando a menção ao Buda, né, ao praticamente faz tudo lá do Marcelo, como a gente não sabe como é que é a mente de quem está ao nosso lado, né? A gente realmente não conhece. Quando ele mostrou os desenhos, eu falei, cara, que cara perturbado, gente. Liga pra polícia, eu pensei, cara, se alguém me mostra os desenhos, olha os desenhos, eu falei assim, cara, eu vou ligar. Tá que legal, Low 90, por favor. E depois você começa a perceber a forma como ele olha, né, as mulheres, porque isso é mostrado no filme muito, assim, rapidamente, antes dele mostrar os desenhos, né? Não é tipo uma olhada, assim, aí você já fica meio que estranhando esse cara. Pô, esse cara, alguma coisa ele deve fazer. Você fica, tipo, marca esse cara que ele vai fazer alguma coisa. Aí ele vem e mostra os desenhos. E quando chegam as duas meninas, né, ele sai da onde ele tava, vai pra perto e fica tipo um urubu em cima, assim, tipo, agora eu tô desenhando vocês aqui na minha mente pra poder passar papel. E ela olha, Buda! Oi! Eu falei, ih, gente. Não. E depois ali, tem tipo uma... Logo depois, né, pra mim ficou muito implícito de que ele abusou da menina. Né, que ele fica sozinho na sala com a menina e depois a menina sai chorando. Sim. Né? Abusar não é somente em tocar, né? Abusar, você abusa olhando fixamente para aquela mulher, né? Você abusa ela olhando assim, você deixa ela sem graça. E o Walter Hugo ele não mostra isso, né? Ele persegue o Marcelo, mas depois aparece ela saindo chorando. Então ele fez alguma coisa ali, né? Ele deve ter demonstrado alguma coisa, e isso é muito alarmante, né? Muito preocupante também, porque às vezes você tá agora não, porque a gente não consegue mais ficar em roda de amigos, né? Por conta da pandemia, mas antes você ficava em roda de amigos, você conversando com amigos, aí vem cara e solta uma coisa de uma variedade tremenda, que você fica, cara, como é que você me solta isso, cara? Em pleno século XXI, você fala que quer fazer e acontecer, e isso, pra mim, ficou muito, muito forte do filme também. É um puta filme. Eu digo, eu dou uma viajada. É ótimo isso, gente. É ótimo. Nossa, eu gosto. Eu particularmente gosto disso. Eu gosto quando o filme me permite viajar na maionese. Às vezes o pessoal diz assim, Marcelo, mas aqui nessa crítica tu viajou na maionese. Eu digo, gente, deixa eu viajar. Sem cinto de segurança. Deixa eu viajar. Pois é. Vocês têm mais alguma coisa ou a gente pode passar pro próximo? Acho que a gente conseguiu falar bem, bacana do filme, assim. Poxa, é ótimas as colocações de vocês, ótima. Porque é isso, eu acho que o mais interessante disso é que também me faz pensar o filme a partir de outras óticas, isso é do caralho. Uma coisa que eu aprendi com você é justamente que o papel da análise do filme, e no caso da crítica, é justamente abrir o debate, não é uma coisa fechada, né? Claro, total é isso, porque é tão gostosa essa troca. É porque geralmente nesse debate a galera fica muito presa numa eu digo assim que boa parte da comunidade cinéfila é muito insegura
Então, assim, muitas vezes quando a pessoa, tipo, ela tá querendo te convencer aquilo, ela não tá querendo te convencer, ela tá querendo se convencer. Ou ela tá achando que... Porque, assim, não se trata de eu convencer se tu tá certo ou se tá errado, né? Se trata de a gente cruzar visões diferentes e que vão ser diferentes sempre, né? Por mais que, assim, eu diga, nossa, eu amei o filme. Ah, não, eu também amei o filme. Mas a gente amou o filme por lados diferentes, né? Por jeitos, por coisas diferentes. Então, isso eu acho do caralho. Não tem uma verdade absoluta, né? Tem muita gente que acha que é uma verdade absoluta aquilo que ela viu do filme e coloca tampões ao lado dos olhos assim para poder direcionar a um caminho só. E não, um filme já abre várias possibilidades, né? Em um único filme. E isso é incrível. E é isso que me faz gostar tanto também de cinema, né? Porque você não tem uma verdade absoluta, você não tem uma visão absoluta. Isso, no podcast, com o Thiago a gente já discutiu várias vezes, que às vezes ele viu uma coisa que eu não vi, ou eu vi alguma coisa que ele não viu, e os dois às vezes conversam, as duas visões conversam, ou se distanciam, mas nenhuma das duas estão erradas, né? Claro. Isso é muito importante. Tentar achar uma verdade num contexto de obra de arte é extremamente complicado, né? Sim, pois é, gente. E é isso, e eu também acho que se trata de uma questão de tu reduzir o potencial da obra de arte, se tu querer reduzir isso a uma verdade. Eu encontrei essa verdade. Não, tu encontrou talvez a tua verdade diante daquilo, né? Tu encontrou alguma coisa que diz respeito a ti, mas que não diz respeito a mim. Por isso que, por exemplo, tem filmes que eu adoro, daí chega uma amiga minha e diz, tá, mas esse filme tem coisas machistas. Talvez num passado eu falei assim, não, porque eu amo, eu tenho que proteger meu obscuro objeto de desejo. Não, cara, talvez eu não vá deixar de gostar do filme se eu entender certas coisas e contextualizar de uma maneira adulta. Não, eu acho que isso existe, ou talvez eu vá ressignificar o filme a partir daquilo. E é um processo gostoso também. Então vamos passar para o próximo? Conversaremos sobre o filme Filhas do Fogo. No elenco do filme Filhas do Fogo estão Paola Moura, Karen Rodrigues, Rosina Mal e Selma Grey. Sinopse. Mulher vivendo em São Paulo vai para Gramado, sul do Brasil, para visitar uma amiga. Juntas, elas conhecem uma estranha mulher que está envolvida em estranhas experiências em parapsicologia. A partir daí, eventos bizarros começam a acontecer. Olha... É um filme que ele vai te envolvendo aos poucos, né? Ele vai te introduzindo aos poucos na sua trama. Você vai pegando uma coisa ali, aí você pega uma outra coisa aqui. E é engraçado que, pra mim, assim mesmo sabendo que foi filmado no sul do Brasil, é um filme que não parece ser no Brasil. É muito louco isso, né? O sul é um Brasil estranho mesmo. Pois é, e eu assim, nossa, tá, eu sei que é no Brasil, eu sei que tem uma... Eu percebi depois que a atriz que faz a Diana, ela não é brasileira, né? Não. Eu falei, ué, o que tá acontecendo com a dublagem dessa personagem? Porque o que ela fala não tá coincidindo com o que tá sendo escutado. Aí depois que terminou o filme que eu fui pesquisar, falei, tá, mas como ele trabalha bem isso, né, no filme, porque você só se percebe se você olhar bem pra boca dela, né, porque às vezes eu não consigo ouvir, aí eu faço leitura labial, eu me ferrei nesse filme por conta disso, né, se eu for fazer leitura labial, eu falei, não, vou botar meu fone de ouvido pra poder assistir ao filme escutando e não fazendo leitura labial, porque senão já era, eu ia perder tudo que ela ia falar, né, fazendo a leitura labial. Mas é engraçado não. Como também aqui a casa se torna um personagem também, né? Não somente uma casa, mas duas casas, as árvores, a neve. E ele faz novamente o cenário como personagem. Sim. É engraçado que assim, a própria casa no sentido amplo, né? Assim, tipo, o terreno lá da família da Diana, que é um ponto central do filme, né? Ela conta a história. Aliás, o desfecho do filme é bem baseado nessa questão de como esse lugar é mais ou menos amaldiçoado, né? Porque você tem o avô que morre naquele lugar, a mãe dela também morre no bosque. São elementos que põem a casa da Diana em relevo, né? O Marcelo Tinoco, ele tem uma crítica ótima desse filme lá no site Cultura Pop a Rigor. E aí ele vai falar que esse filme é um filme, né? É um gothic horror
né? É bem do estilo de alguma coisa do que o Bava poderia fazer. Eu realmente reparei que tem algumas coisas que me lembram muito o Bava, me lembram muito o Argento, e também, além de ser um gothic horror, também é um folk horror, né? Que é um tipo Homem de Palha, e nesse quesito ele é melhor do que o Midsommar. É isso, Brasil. Eu tava esperando algum de vocês falar. As Filhas do Fogo é um Midsommar brasileiro muito melhor que o Midsommar. Tem uma festa pagã, tem vinho, tem cachaça, tem gente pelada. É isso, gente. É isso que a gente quer. Tava só esperando o pessoal falar do Midsommar. Mas, retornando àquilo que você falou um pouco mais cedo, Rodrigo, a atriz, a Paula Morra, é italiana, e me chamou a atenção nessa semana que eu estava vendo filmes do Curi, como muitas vezes ele vai chamar atores estrangeiros para fazerem protagonistas dos filmes, né? Você tem a Paula Morra nesse, você tem o Gabriele Tinti no Noite Vazia, você tem a Geneviève Grad no Palácio dos Anjos, e finalmente você vai ter o Ben Gazzar e a Eva Grimaldi no Forever. Eu acho que ele é um dos poucos diretores brasileiros que faz isso, tem o hábito de escalar sempre atores estrangeiros. É muito curioso dentro da produção dele isso, né? Acho que é algo que, inclusive, é pouco estudado, assim, os porquês, né? Qual era essa relação que ele tinha com esses intérpretes e desempenhando papéis de personagens brasileiros, né? Que não são estrangeiros. Porque, eu convidei um estrangeiro para falar sobre um estrangeirismo. Não, a gente está convidando um ator, uma atriz estrangeira para falar sobre um personagem brasileiro. Então é curioso isso. E aí eu acho que talvez isso agora me veio agora. Mas isso talvez seja em parte para advogar a tese, né, que os defensores do Curi vão falar, que é da universalidade dos temas dele, né? Os temas do Curi são tão universais, mas tão universais que não importa se você é brasileiro, se você é italiano, se você é francês, né? Você passa por isso, né? Você tem esses dilemas, você sofre da solidão, você tem essas angústias. Eu acho que talvez seja por isso. Talvez, eu pensando agora, eu acho que casa bem essa ideia de que, como o Curi sempre buscou falar de temas universais, eu acho que nada mais justo que ele acabar escalando atores estrangeiros, que no final das contas é aquilo que o Rodrigo falou, né? Que assim, nem parece que é o Brasil. Então, essas histórias poderiam se passar em outros lugares do mundo. E é curioso isso, né? A gente fala desse negócio do que não parece Brasil, porque eu acho interessante até esse movimento, né? De deslocar a ação, porque boa parte dos filmes do Curi se passam, assim, em São Paulo, ou em regiões que são regiões às quais os personagens, e aí o Thiago, que acabou vendo mais filmes do Curi, vai lembrar disso, que são locais às quais os personagens acabam invadindo para fugir de certas coisas. Assim, é uma casa na serra, é uma casa que é uma casa afastada, e mesmo dentro de São Paulo tem alguns filmes que assim o cenário é muito importante como uma espécie de projeção desse personagem, como um refúgio desse personagem. Isso é muito comum no cinema dele. E aqui é muito curioso porque assim, eu não lembro de outro filme brasileiro em que neva de verdade, que não seja uma neve artificial, neva de verdade no filme. É muito louco dizer assim, gente, filme brasileiro que neva. E aquele ambiente, eu quando comecei a assistir As Filhas do Fogo, eu não sabia que o filme era rodado em Gramado e Canela. É porque ele é rodado em Gramado e Canela. E aquela região é uma região, eu nasci na Serra Gaúcha, então eu conheço bem aquela região, e quando começou o filme eu olhava e dizia assim, gente, mas eu conheço esse lugar desses, porque assim, e é uma coisa meio aterrorizante, porque assim, especialmente mais pro interior de Gramado e Canela, é isso, são grandes propriedades, com corredores inabitados, assim, desérticos, pelos quais passam só os moradores, então assim, ele tem um clima muito propício para esse terror, e especialmente como ele usa aqui, né, e que vai usar em outros filmes também, essa natureza exuberante como uma espécie de proteção, né, de apartar esses personagens do mundo. Porque esses personagens estão meio que apartados do mundo, né, eles estão num espaço assim que é isso. Tem, na primeira cena que a forasteira, entre aspas, chegando, a gente vê isso. Existe todo um labor para chegar nesses lugares, é uma caminhada enorme, não sei o quê. E uma coisa que eu acho curiosa, legal a gente levantar aqui, é que, vê só, né, na própria sinopse do filme
a gente tem citado assim, duas amigas, mas elas na verdade não são amigas, né? Não são amigas. Elas são um casal. E essa homossexualidade, ela nunca é questionada no filme, né? Nunca é colocada assim, ela nunca vira um problema. Ela nunca vira uma questão assim do tipo, os empregados veem as duas e começam a fofocar. Não, é uma coisa naturalizada. Eu acho que isso é interessante, mas também é interessante notar que elas estão podendo viver essa relação amorosa, porque elas também estão apartadas do mundo, né? Que poderia julgar elas, que poderia... E tem uma coisa que eu acho interessante dentro dessa questão da homossexualidade de apontar, e que está muito presente em outros filmes do Curi, tanto no Palácio dos Anjos, em outros filmes, que é essa questão da homossexualidade feminina permeando um casamento heterossexual falido, né? A gente tem essas pessoas, em alguma medida, né, que aí a gente não vai nem fazer tanto spoiler assim, o filme coloca isso em xeque, né, que uma personagem que tem um grande amor, uma personagem feminina que tem um grande amor feminino e que ela vive um casamento heterossexual falido, né, que ela tem essa dinâmica. Essa dinâmica é uma dinâmica que é recorrente nos filmes do Curi, né? Eu acho interessante de mostrar isso, e como depois a gente vai ter a Selma e Grey aparecendo como essa presença espectral, né? Inclusive mostrando para essa filha uma repetição de lógica, né? Porque a filha acaba repetindo a mãe em várias coisas, né? Esses padrões maternos acabam sendo repetidos. E como nesse As Filhas do Fogo, Curi, que é um cineasta homem, né? Acaba fazendo um filme em que ele também aponta, né? A gente falou do Paixão de Sombras, a gente tá falando de um cineasta que é machista, e aqui a gente tem, volta e meia, sendo colocado o homem como uma presença ameaçadora, né? A gente tem assim a lembrança desse pai, a lembrança desse avô, né? Tem a questão do revólver, que funciona ali como um símbolo fálico. Então o masculino, ele é uma ameaça, o masculino, ele é ameaçador, e dentro desse sentido também tem o personagem do mendigo, né? Que eu acho um mendigo maravilhoso, que é um mendigo niilista, né? Que só quer tomar a cachaça dele, só quer tomar o goró dele, só quer... E ele, em princípio, surge como uma figura também potencialmente ameaçadora. Eu gosto de fazer uma ponte desse mendigo niilista com o personagem do Paulo José das Amorosas, que é um personagem niilista, né? Um personagem que não acredita em nada. Então, assim, eu gosto de pensar assim, que talvez esse cara que tá lá no Rio Grande do Sul, lá em Gramado, seja o personagem do Paulo José. Não, Marcelo, porque ele não fala o nome dele. Não fala. Então a gente batizou ele de Marcelo, então. Exato, ele pode ser, e nesse sentido ele pode ser um Marcelo, né? Até porque a gente tem toda aquela questão também dionisíaca, né? Do vinho, né? Do prazer, e é isso, né, gente? Se você viu Midsommar e você achou bom, é porque você não viu ainda As Filhas do Fogo, né? Que eu acho que talvez essa lógica da festa pagã seja essa cena, essa parte seja talvez o calcanhar de Aquiles do filme, né? Eu particularmente fiquei um pouco frustrado, né, quando chega nesse processo, porque talvez essa lógica da festa pagã, mas ok, a gente tem toda uma questão de parapsicologia. Aliás, uma dica para quem for se interessar ali pelos filmes do Curi, a parapsicologia também é uma coisa que aparece de vez em quando na obra do Curi, especialmente no filme de 75, ou seja, de 3 anos antes da Filhas do Fogo, um filme chamado Desejo, que tem toda uma questão de que as personagens também têm uma relação feminina homossexual, e elas que permeiam uma relação heterossexual, talvez se não de todo falida, mas uma relação heterossexual ali com uma série de percalços, mas é que elas falam que em Paris elas estudaram parapsicologia. Então é curioso pensar assim aliás, um abraço, falando de parapsicologia, um abraço para o Padre Quevedo, onde ele estiver, né? Ele diria que isso não existe, mas, né, falou de parapsicologia, a gente lembra direto do Padre Quevedo, nosso saudoso Padre Quevedo. Uma coisa do relacionamento das duas que é interessante, que assim, em nenhum momento ele é fetichizado, né? O relacionamento delas não é pra excitar. É um relacionamento maduro, é um relacionamento... É uma coisa que você não esperaria num filme dos anos 70, né? Quando, bem no auge da porno chanchada, você tem um relacionamento afetivo, maduro de duas mulheres. Sim. E bem também no meio da ditadura, né? No meio de uma ditadura, um filme com um relacionamento homoafetivo passar, assim, não é entre aspas, né? E como ele trabalha bem isso, porque mais uma vez, ele trabalha, acho que são filmes que se conectam, esses dois filmes desse episódio, porque é mais uma vez uma espera, né? A Diane está esperando a namorada dela, a Dagmar está esperando a volta de alguém que já morreu, alguma visita de alguém que já morreu, né? Fazendo
fitas e fitas para poder ouvir essa pessoa, né? É muito como a personagem da Selma Egley, ela não dá uma palavra, ela não fala nada. Mas é uma personagem que é muito forte a presença dela. Muito porque ela é uma puta atriz, né? E como ele trabalhava com boas atrizes, menos a Vera Fischer, e... Olha, esse é um oferecimento do Ranço. Exatamente. E como ela trabalha muito, porque né, ela vem do teatro, então a expressão dela é muito forte, é muito presente. E as aparições dela, ainda mais afinal, é de arrepiar, é de gelar espinha, né? Ele não precisa de efeitos visuais, ele não precisa de coisas que são utilizadas hoje no cinema de horror, né? Que aqueles jumpscares, aquela coisa toda que você não precisa disso. Ele te prende apenas pelo seu movimento de câmera, pelo talento das suas atrizes e por uma trilha sonora incrível. Eu estava assistindo o filme no meu quarto e a minha sobrinha do lado de fora estava numa cena, minha sobrinha assistindo um filme de terror, falei, tô. Tá, então não vou nem entrar. E ela só escuta, sabe? É muito marcante a trilha sonora do filme. É muito marcante. Foda. Não, e tem uma coisa que o Thiago falou, eu acho interessante a gente contextualizar, porque é isso, né? As Filhas do Fogo é um filme de 78, auge da pornochanchada, em que, aí eu teria que fazer uma pesquisa, porque eu confesso pra vocês que eu não sei, o filme deve ter sido vendido também por essa lógica de um romance homossexual entre duas mulheres, que é uma coisa fetichizada na época, muito fetichizada, hoje ainda, infelizmente, muito ainda fetichizada para atender uma lógica do gozo masculino, mas naquela época ainda mais, e ainda tu coloca no filme a Selma Egley, que era um dos grandes nomes da pornochanchada. Então, assim, de alguma maneira também o Curi mostrando, eu gosto muito de uma lógica que o Martin Scorsese usa dos cineastas contrabandistas, né? Que são os cineastas que conseguem contrabandear dentro de uma lógica de produção muito restrita, contrabandear certas coisas. Eu acho que o Curi aqui funcionou como uma espécie de contrabandista, porque justamente ele pega esses códigos, esses signos, que são signos da pornochanchada, que são signos muito, muito constantes na pornochanchada, e acaba fazendo um filme que não tem nada disso, né? Que é como o Thiago disse, que apresenta um relacionamento homossexual super maduro, que não tem nada de fetichização, que não tem esses gatilhos que são muito caros da pornochanchada. Aliás, eu gostaria de deixar uma dica aqui para vocês, para todo mundo que está nos ouvindo. Tem uma pesquisadora de cinema brasileiro, a Andrea Ormond, que ela tem um blog que ela já não alimenta há muito tempo, mas esse blog está lá disponível, que se chama Estranho Encontro. E que ela acaba fazendo textos sobre várias das obras do Curi e entrevistas com muitas pessoas que trabalharam com o Curi. Então, inclusive, ela faz uma entrevista com a Selma Egley que é muito boa mesmo. Então, eu indico para vocês. Eu tenho, nesse meu processo de estudar a obra do Curi, eu tenho sempre utilizado ali o Estranho Encontro como também uma possibilidade de dialogar, né, com o que eu acabei de ver, enfim, com o que eu estou anotando, com o que eu estou fazendo de referência, com o que ela está colocando. Então, fica a dica aí para todo mundo esse blog, o Estranho Encontro, que a Andrea é uma das grandes pesquisadoras de cinema brasileiro. É uma mulher falando sobre a obra do Curi, falando sobre o cinema brasileiro, então acho que vale a pena a gente prestigiar. É bom que instiga também, né, você a pesquisar mais, a ler cinema, saber como ler cinema também, que é muito importante, né? Você saber ler cinema, porque tem livros e livros, eu tenho livros e livros aqui que falam sobre o cinema mundial, mas não dá uma brecha para o cinema brasileiro. E sim, blogs, né, até você, Marcelo, que instiga a pesquisar, saber mais sobre o cinema brasileiro é muito importante. É muito bom mesmo. Já tá aqui salvo a dica. Sem dúvida, é o meu objeto de estudo mais profundo, né? Porque eu acho isso. Eu sou um apaixonado por cinema brasileiro. Eu acho que a gente tem. Eu ainda me sinto muito cru, porque eu preciso descobrir muita coisa. Eu preciso rever muita coisa a partir de uma ótica mais atual. Mas é isso. Eu acho que a gente tem grandes filmes. Me dói muito, particularmente no coração, quando a gente vê, especialmente agora no momento de
de ascensão desse neofascismo obscurantista, neopentecostal, bolsonarista, puta que pariu, como é que chegamos a este lugar, de as pessoas falarem de cinema brasileiro sem nenhum tipo de conhecimento. E é isso, eu acho que, e isso tem me ensinado que a gente tem que, eu acho que o conhecimento ele tá aí à disposição, o conhecimento infelizmente nem sempre é tão democratizado, acho que quando a gente tá num momento em que esse conhecimento estava sendo de alguma maneira mais democratizado, a gente teve manifestações diretas, né, de nossos governantes dizendo que ensino superior é para quem pode, é para quem tem dinheiro mesmo, e é isso. Só que eu acho que a gente tem, mesmo assim, né, nas margens dessa loucura toda, a gente tem possibilidade de conseguir acessar esse conhecimento e de entender que eu acho que a gente tem que falar sobre aquilo que a gente minimamente conhece, né? Minimamente conhece. A mesma coisa quando a pessoa pergunta assim, mas começa a criticar a Ancine, eu só pergunto, gente, mas o que é Ancine? E se a pessoa não me respondeu o que é Ancine, eu não tenho que falar com ela. Não é uma questão de ter empáfia, não é essa a questão. A questão é a mesma coisa. Eu vou chegar para um astrofísico, eu não entendo nada de astrofísica, eu vou dizer assim, porque é astrofísica, ele vai me dizer assim, tá, mas o que é astrofísica? Eu digo, qual é o tipo de conversa que eu vou ter com ele sobre isso, né? Eu acho que a gente tem, para mim isso é muito, parece uma coisa meio demagógica, mas não é assim. Para mim isso que a gente está fazendo aqui é um processo riquíssimo, e eu acho que é importante a gente pensar, eu sempre paro da questão seguinte, conhecimento, e esse meio de cinema pode ser um meio muito tóxico, às vezes, né? Pode ser um meio muito assim, das pessoas quererem mostrar que sabem mais do que as outras, porque eu sei mais disso, eu sei mais daquilo. E eu acho que a gente, para mim, o esforço é pra gente diminuir as nossas ignorâncias, né, diariamente, porque especialmente cinema e cinema brasileiro é um universo tão vasto que eu acho que se trata de estar sempre correndo atrás da máquina, correndo sempre atrás do prejuízo, porque eu não vi tanta coisa, sabe, eu não vi tanta, é isso, antes desse negócio da pandemia, ou seja, 5 meses atrás eu tinha um conhecimento tão pífio de Walter Hugo Cury, que eu fico pensando assim, que merda que em aulas passadas, inclusive nas aulas que eu dei para vocês, eu acabei mencionando muito rapidamente esse cara, que hoje, nas aulas mais atuais, eu acabo mencionando de uma maneira um pouco mais detida como um dos grandes nomes do nosso cinema, assim como Zósimo Bulbul, assim como Adélia Sampaio, assim como Ana Carolina, que são nomes muito pouco falados, e a gente acha que tem que falar cada vez mais desses nomes, porque esses nomes são o cinema brasileiro, tanto quanto o Glauber Rocha, tanto quanto o Rui Guerra, quanto Fernando Meirelles, Walter Salles. Eu tenho gostado particularmente de iluminar esses nomes pouco conhecidos, por isso que eu fiquei tão feliz, inclusive, com o convite de vocês para a gente falar sobre o Cury, porque eu acho que é uma cinematografia que está aí à disposição, como a gente já falou antes, não nas melhores condições, mas está aí à disposição. Eu acho que a galera que está nos ouvindo aqui, que se instigar a ver alguns filmes do Cury, vai se surpreender para um caralho. É mesmo. É engraçado, assim, um parênteses, como você falou, como a comunidade de cinema brasileira é uma comunidade tóxica, né? Eu estava uma vez na companhia de teatro que eu faço parte, aí eu estava chegando no trabalho, e estava um cara lá conversando com os meus amigos de companhia, conversando sobre cinema. Aí o meu melhor amigo, chegou pro cara e falou assim, pô, aí, chegou o cara aí, que tem vários filmes, gosta, cara, debater cinema com ele é bom pra caramba, falando assim de mim, fala aí, Rodrigo, quantos filmes você tem? Eu falei, tem vários filmes, tem pra lá de 2.000 filmes. Aí o cara falou assim, mas você não é cineasta, né? Aí eu olhei pra cara dele e falei, foda-se. Não, eu falei, não, porque você nunca gravou um filme, né? Então eu acho que você não entende mais de cinema do que eu. Dali eu já não falei mais nada. Mas nesse momento, amigo, vocês me permitam um certo professoral aqui no nosso podcast, porque nesse momento, quando o cara diz assim, mas tu não é isso, daí tu olha pra ele e diz assim, foda-se. Não, tem uma coisa libertadora no foda-se, gente. Porque é isso. A gente tem visto isso muito no bolsonarismo, né? Quando o interlocutor ele não tem argumentos para lidar contigo, ele te desconsidera, né? Ele tenta minar o interlocutor, ele não tenta minar o argumento. Até porque, pelo que tu tá falando aqui, não teve nenhum tipo de argumento, né? Ele ficou enciumado de tu ser apontado como A, B ou C, e aí ele quis te desautorizar, ele quis criar alguma coisa para ti. Quando a pessoa faz isso, eu sempre digo, gente, onde não há possibilidade de construção, não te demores, né? É isso, com a pessoa que faz isso, eu nem converso. Não é porque, de novo, não é porque assim, porque eu não quero conversar porque eu sou foda. Não, gente, porque é isso, a gente conversa como a gente tá fazendo aqui para construir alguma coisa. Quando a gente não tem possibilidade de construir, por que eu vou conversar com a pessoa? Se a pessoa vai ficar me agredindo só.
Exatamente. Peguei minha mochila, tava com meu figurino, fui pro banheiro e falei, ele foi embora, que eu nem vi. Ele indo embora, eu estava no mesmo ambiente que ele. Porque a pessoa está invisível pra mim. Isso com certeza acontece num ambiente de cinema brasileiro, né? Quando você vai tentar, eu tenho amigos que fazem algumas assistências de direção em alguns filmes e séries, que eles falam que é isso, é uma panelinha às vezes muito fechada. Se você tentar entrar pra poder conversar alguma coisa, eles te olham de lado assim e você já sai, sabe? É muito isso que você falou, né, Marcelo? É muito tóxico, né? É um ambiente muito tóxico. E que eu acho, Rodrigo, que é mais até do que só do cinema brasileiro. Eu acho que existe uma elitização do conhecimento, né? Isso está presente não só no cinema, isso está presente na academia, isso está presente, né? O Thiago também vai poder dizer sobre isso. A gente sabe que conhecimento, e eu sempre falo, você sabe me disso, eu sempre falo nas aulas, conhecimento é poder, né? O que a gente faz com esse poder é que vai determinar quem a gente é, né? Então, assim, eu posso ser um cara que entendo para caralho e entender que o fato de eu entender para caralho tem que ser colocado em serviço de uma democratização. Ou eu posso entender para caralho e ficar gozando com o fato das pessoas me entenderem como uma referência. E ficar alheio a qualquer outro tipo de coisa. Então, assim, eu acho que mais até do que o cinema brasileiro, isso vai estar presente. A galera do teatro fala também isso. Teatro, a galera de outras profissões que não tem nada a ver com arte falam disso também. Mas o meio do direito é assim, né, Thiago? O Thiago vai poder falar do meio do direito também. Porque é isso, eu acho que a questão toda é o que a gente faz com o conhecimento que a gente tem, né? O conhecimento que eu tenho, ele é libertador ou ele é aprisionador? Ele me liberta as pessoas que estão ao meu redor, né, na medida do possível, ou ele aprisiona cada vez mais? Se ele aprisiona, tá errado, né? Se ele aumenta distâncias, ele tá errado. Ele tem que diminuir distâncias, não tem que aumentar distâncias. Então eu acho que é isso. Infelizmente, a gente idealiza muito essa galera da arte. Talvez que a gente sinta mais isso, que a gente pensa assim, não, a galera que trabalha com arte não pode ser assim, porque tem um entendimento mais complexo da vida, não sei o quê. Infelizmente acontece. Eu acho que isso é parte da nossa tragédia humana, assim, da gente precisar se afirmar, de a gente precisar que as pessoas... Na verdade, o humano é um biscoiteiro acima de tudo, né? É verdade. É verdade. Nossa, a gente derivou para caralho. Culpa minha. Vamos voltar no filme. Uma coisa que acho que foi o Rodrigo que falou em movimento de câmera. E eu achei muito interessante que sempre que aparecia algum personagem fazia um close estilo de western do Leone, sabe? Tipo, sempre que tinha troca de olhares tinha um close, né? Até do avião. Tem uma hora que a Ana, a garota que tá chegando, né, ela tá falando que ela conta a história pra Diana, como é que foi que ela tava chegando, aí de repente ela fala que ela sentia alguma coisa olhando pra ela, aí vem um close no rosto dela, de repente vem um close no avião. Eu falei assim, caramba, assim, tava muito inspirado. Aí ela falando, sempre que ela chegava e via alguém, vinha esse close. Eu achei tremendamente curioso esse jogo de câmera. E é muito louco. É muito louco que a gente fala do Curi, né? Eu acho que talvez quem viu pouco o filme, a gente fica muito preso nessa ideia do cinema do Curi como um cinema muito próximo do Bergman, até pelo que o Thiago bem mencionou lá atrás, né? Lá atrás, de ele ter sido talvez o primeiro, o cara que trouxe, né? Que iluminou a obra do Bergman no Brasil, enfim, e alguns paralelos mais óbvios também com o cinema do Antonioni, né? Essa coisa, né? Do vazio existencial, mas eu gosto de pensar muito da obra do Curi a partir também de uma relação não tão óbvia assim com o cinema do Alain Resnais, porque é um cinema muito memorialista, né? A memória é muito importante, o fantasma, né? E no Nós Filhos do Fogo a gente tem isso, né? As projeções paternas e maternas voltando como fantasmas, né? Mas eu acho que em outros filmes até fica mais claro que a questão da memória é muito importante, então eu gosto de fazer essa relação com os filmes do Resnais por conta disso, e aí viajo, né? Porque o Rodrigo não é o único viajante aqui, a gente também viaja. Tem a questão do Éric Rohmer também, que eu acho interessante fazer um paralelo aí mais não óbvio ainda, porque não tem uma relação muito, muito direta com uma relação formal, enfim, mas que é o fato do Rohmer gostar de colocar os personagens deles em circunstâncias em que eles não têm que lidar com coisas do dia a dia, né? Tipo, trabalho e coisas que acabam eclipsando essas outras reflexões. Eu acho que quando o Curi pega esses personagens e coloca esses personagens numa lógica burguesa, apartada dessa necessidade de trabalhar com o dia a dia, com as necessidades mais imediatas do dia a dia, a gente pensa assim, tá, uma vez que eu tenho sanadas, né, todas essas necessidades, existe
existe alguma coisa, né, que aponta esse vazio, e a gente vai ver que existe, né, que esse vazio é muito forte. Então acho interessante fazer essas relações, até porque é isso, né, o Curi era um cara muito erudito em cinema, então ele deve ter pegado um pouco de uma, um pouco de outra, mas é importante de entender também como o cinema dele, eu acho que o cinema dele às vezes é entendido de uma maneira excessivamente derivativa. O Curi é nosso Bergman, o Curi é nosso Antonioni, e eu acho que ali ele tem uma, né, obviamente ele se alimenta de muita coisa, mas ele tem uma voz autoral, ele tem uma autoralidade muito forte, né, muito importante dentro desses aspectos. A gente vai ver filmes, e além disso, pontuar também a importância desse cara ter trabalhado com várias coisas, né, com vários gêneros. O cara fez um sci-fi, enfim, coisas que eu acho que já me perguntaram assim, se o Curi seria o meu cineasta brasileiro favorito. Acho difícil a gente apontar um negócio desse, mas talvez o nosso mais sofisticado, eu acho que ele é. Eu acho que talvez ele seja. E é óbvio que essas relações são relações que a gente estabelece agora, né? Amanhã eu vou encontrar outra cinematografia, outro diretor, outra diretora, que eu não tenho conhecimento tão grande e vou pensar diferente, mas eu gosto muito de pensar no cinema do Walter Hugo Curi como esse cinema sofisticado, porque existe uma sofisticação, né, na forma como ele trabalha. Nos Filhos do Fogo, e isso que o Thiago falou dessa relação do trabalho da câmera, eu acho que cabe muito para isso. Me encheu de coisa para pensar. E meu objetivo, tanto do podcast quanto do que você fala nas aulas, né? Essa troca de experiências é um troço sensacional, assim. E aí, muitas vezes o Rodrigo tem uns insights maravilhosos que eu fico assim, caraca, o que eu tenho que voltar a ver o filme agora para ver, porque foi sensacional, sabe? Mas isso que é lindo, né, gente? Isso que é maravilhoso. E às vezes até um insight que vem no sentido também de questionar o teu ponto de vista. Eu acho maravilhoso também. É incrível, é incrível. Um outro elemento que eu achei interessante foi justamente o paralelismo entre a Diana e a Dagmar, né? Que a Diana pergunta pra Dagmar, fala assim, o que você faz? Aí a Dagmar fala, eu gravo vozes. E a própria Diana grava voz também com o diário dela. Eu achei, muito antes de ter uma confluência da história, né? A história repetir uma coisa na outra, isso me chamou a atenção. Quando eu vi a Diana pegar o gravador e começar a contar a experiência dela, eu falei assim, caramba, assim, isso daí tem muito a ver uma coisa com a outra, assim, tipo, a Dagmar grava e a Diana também vai gravar, e a gente gravando também agora o podcast, então... Olha, gente, agora o Thiago se puxou, como a gente diz no Sul, pra amarrar isso, né? Mas eu acho bacana também isso, de que maneira o Curi, ele estabelece elos entre os personagens sem necessariamente precisar verbalizar esses elos. É isso, quando a gente pega uma personagem que grava e outra que grava, é um elemento que liga as duas, né? É um elemento que estabelece uma ponte ali, mesmo que seja uma ponte mais subjacente, mas existe essa relação ali. E eu acho que é isso que torna os filmes do Curi também tão ricos, né? É a maneira como ele consegue interligar esses personagens, apresentar essas inquietações que são universais, e fazer isso do ponto de vista da narrativa com uma linguagem, com uma sintaxe riquíssima. Assim, é isso, eu acho que o cinema dele, para quem estiver interessado em mergulhar no cinema do Curi, eu acho que o cinema dele é uma revelação. Eu acho que esse cara, ele aponta muito para essa nossa tragédia, assim, como é que as pessoas não conhecem Walter Hugo Curi, né? Como é que muita gente do meio não conhece Walter Hugo Curi, nunca viu nenhum filme dele, ou acaba reproduzindo preconceitos, que eu também fico pensando muito nisso, né? Quando a gente fala certas coisas, assim, a gente está reproduzindo, e todos nós temos preconceitos, né? A gente vai... Mas de que maneira esses preconceitos são nossos mesmos, ou a gente acaba reproduzindo preconceitos dos outros, né? É isso, eu posso ver todos os filmes do Curi e dizer assim, cara, esse cara é um elitista de merda que eu não gosto dos filmes dele. Beleza, eu vou sustentar essa minha argumentação, é um preconceito meu e tá tudo certo. Agora, eu reproduzir isso porque eu gosto do cinema noviças e os cinema noviças falavam disso, eu acho um pouquinho redutor demais. Adorei a conversa, mas agora vamos falar de streaming no quadro. Tem na Netflix? Netflix? Tem no Netflix? Tem no Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix. Aliás, assim, esse nome desse quadro foi em homenagem às suas aulas, né? Porque você dizia que não tinha coisa que mais te irritava, era que a pergunta era sempre alguém falando assim, tem na Netflix o filme? Então, aí a gente resolveu fazer
um quadrinho onde a gente recomenda filmes, não necessariamente só na Netflix, né, mas em qualquer canal de streaming. Então, Marcelo, você viu algum filme recentemente, alguma plataforma de streaming que você gostaria de recomendar pra gente? Até por conta do trabalho, né? E hoje, até para o pessoal saber, assim, a gente, na lógica diária do Papo de Cinema, a gente tem se adequado, né? Porque hoje estreia não é mais o de cinema, né? Esse negócio de pandemia com os cinemas fechados, as estreias são de streaming. Então, acabo vendo muita coisa de streaming. Uma coisa que eu gostaria de indicar para vocês, não é um lançamento, não é nada, mas é um filme que está disponível para os assinantes do Globoplay. É um filme chamado Certas Mulheres, da Kelly Reichardt, que é uma cineasta norte-americana brilhante, né, que trabalha numa seara mais independente. Teve o filme dela, o First Call, que foi lançado no último festival de Berlim. Mas o Certas Mulheres eu acho um filme muito bacana para entender a complexidade desse cinema dela. Tem a Kristen Stewart, tem a Laura Dern, e é um filme que fala sobre 3 histórias de 3 mulheres distintas. Essas histórias vão acabar confluindo. O meu colega lá no Papo Cinema, Bruno Carmelo, acha esse filme uma das melhores coisas que foram feitas no cinema nos últimos 20 anos. Bruno, baita profissional. Então, assim, eu gostei muito e gostaria então de indicar os Certas Mulheres da Kelly Reichardt, que eu acho do caralho. E você, Rodrigo? Além do Midsommar. Midsommar eu não indico pra mais ninguém. As pessoas que eu indico assistem só meia hora, 1 hora e falam assim: ah, não, cansei. Pô, não acontece nada. Aí eu não indico mais. Mas antes de eu indicar, eu tava pra ver esse filme, Marcelo, que você indicou, né? Assim quando. Mas eu não tenho Globoplay, né? Tem que ir para outros meios. Mas eu tô querendo muito ver o outro filme dela, que é o First Call, né? Então fez um barulho lá fora nos Estados Unidos, em Sundance. Tava esperando lançar aqui, né? Então vou ter que esperar mais um pouco. E o filme que eu vou indicar é um filme antiguinho, de 1994, mas que eu adoro muito, que é o Corra que a Polícia Vem em 33 1/3. Que indicação maravilhosa, Rodrigo. Que indicação maravilhosa. Pelo Leslie Nielsen. E esse filme tá disponível na Netflix, né? E é incrível, é incrível. Você ri do início ao fim, Não tem. E são umas sacadas, são umas referências que eles fazem, né? Incrível. Eu ia indicar o Aperta os Cintos, que o piloto sumiu. Puta que pariu. Aí a gente vai pra alegria suprema, gente. Porque eu assisti aos dois essa semana, né? Eu falei, não, eu quero assistir um filme que me faça dormir bem. E esses 2 filmes era gargalhada 1h da manhã. Agora, Thiago, vamos aproveitar. O que tu acha, Thiago? Vamos só fazer uma nova piada com o Midsommar. Se a gente tivesse tacado o Leslie Nielsen no meio daquele povo, só caminhando e olhando assim com a cara de que porra que tá acontecendo? Cara, ia virar uma comédia do caralho, Midsommar. Ou então falando assim, não tem nada pra ver aqui, pode ir embora, aquela cena do que a polícia vem aí. Não, Leslie Nielsen dá um jeito no Midsommar, gente. Aí aparecia assim, o pessoal trepando e a velha lá apertando a bunda do cara, só o Leslie Nielsen assim, olhando assim, do tipo, que porra é essa que tá acontecendo? Já ia ser engraçadíssimo. Aliás, boa parte dos filmes, fica aí a dica, não fica nem a dica, mas boa parte dos filmes eles seriam consertados, os filmes que não são bons, com o Leslie Nielsen no elenco. Ah, sim, com certeza. Com certeza. Essa cena da velha apertando a bunda do cara, eu fui ver no cinema, né? Eu fui ver na noite especial que ele lançou uma semana antes aqui, justamente a versão estendida. A menina que tava atrás de mim, mas ria tanto. Mas, gente, tu tá lá no momento de intimidade, que não é de intimidade, né? Porque tá cercado de véia cirandeira cantando, né? E que daqui a pouco as véias cirandeiras começam, né? Eu fiquei curioso, fiquei esperando que elas começassem a querer vender miçanga pra eles ali no meio do ato sexual, né? Mas aí o cara tá lá, já tá uma merda, porque assim, tem um monte de véia cantando, ele tá lá transando com a menina em cima dos galhos, lá deve ter doído também, cheio de urtiga, sei lá. E aí, daqui a pouco, não bastasse isso, chega uma véia do lado dele e ele olha, tipo, que porra que essa véia tá gemendo aqui do meu lado. Beleza, mas passou, o cara seguiu o baile. Aí vem outra véia e aperta a bunda do cara, eu digo, que porra é essa que tá acontecendo? É uma ciranda muito... Aliás, esse filme deveria ter sido lançado no Brasil com os Leslie Nielsen, se estivesse vivo, né? Um abraço pra onde estiver o Leslie Nielsen. E chamado assim, uma ciranda muito louca. Iria funcionar. Óbvio, gente. Cirandeiros e muita confusão. Essas velhinhas aprontam muito logo na sua vontade. É isso.
E se você tiver mais de 72 anos, se prepare, porque o precipício é logo ali. Marcelo, como é que tá lá no Papo de Cinema? Cara, a gente tá conseguindo, né, teve que inverter essa lógica de trabalho, porque é isso, antes a lógica de trabalho era muito orientada pelos lançamentos de cinema, e agora a gente tá orientando pelos lançamentos de streaming. Então, assim, é uma correria louca, né? E aí a gente incorporou na lógica de trabalho também essa questão das lives, e a gente tá fazendo lives diárias, lá no Instagram do Papo, tem super funcionado e tudo. Mas o processo, o fato é que ele é um processo exaustivo, porque a gente está trabalhando, é isso, tipo, acorda às 7 da manhã e trabalha até 7 horas da noite. O dia que eu tenho aula, eu acordo às 7 da manhã, às 15 para 6 eu começo a aula e vou até às 9 da noite. Então eu fico das 7 às 9 na frente do computador. E, por incrível que pareça, é um processo que cansa bem mais do que se eu trabalhasse o dia inteiro, às 4 e pouco, eu saísse daqui, fosse pra Tijuca dar aula e voltasse da Tijuca depois de noite. Porque é isso, tu varia, né? Tu vai lá, tu vai ouvindo, tu conversa com as pessoas, tu tem um contato. O online, ele te exaure muito mais, né? Eu fico muito mais exaurido no online, mas a gente tá crescendo legal, tá surgindo umas possibilidades, umas questões comerciais aí que ajudam a viabilizar o site, porque o site tá com... Hoje a gente tem a noção de que o site tá com muita publicidade. Né? Tu entra no site, às vezes fica chato, porque entra um monte de janelinha, não sei o quê. E aí a gente até fez um artigo para conversar com o leitor, para falar assim, gente, infelizmente esse é a maneira como se tem de não fazer com que o site seja pago, né? Porque se vocês forem ver assim, Estadão, Folha, essas coisas já estão tudo muito assim, né? Tipo, ou baixa o nosso app, ou veja, ou tudo é pago, o Globo também. A gente não quer fazer isso. Então, assim, é isso. Eu tenho alguns amigos que entraram em contato, pô, mas tá meio chato, parece umas 3, 4 telinhas, tem que ficar fechando. Digo, gente, esse, infelizmente, é o preço que a gente pede para que vocês paguem, porque são essas publicidades nativas que estão fazendo com que a gente não diminua o ritmo de trabalho, que a gente consiga trabalhar pelo menos minimamente com essa produção. Então, assim, é um tempo, acho que como para todo mundo, é um tempo de readequação. Mas tá bacana, assim, tá bacana. E você tem algum meio de contato? Pode ser pelo e-mail, né, que é o marcelo@papodecinema.com.br, ou no Instagram também, que eu respondo, que é o Marcelo_P_Miller. Aí o pessoal me zoa, assim, Marcelo, mas pra que tanto underline? Eu disse, gente, eu fiz conta no Instagram quando tudo era mato. Eu nem sabia que tinha que botar poucos dados, poucas coisas. Então, assim, não me recriminem, por favor. E você, Rodrigo? Eu tenho o meu Instagram, que é o Metida Crítico, né? Que eu tô meio parado porque eu tô meio louco, assim, também com a vida de sair de casa de manhã, só chegar praticamente de madrugada. Mas tá lá, tá funcionando. O Metida Crítico. E como é que tá a Casa de Artes? Olha, tá... Agora começaram as aulas, né? Então o espaço é gigantesco por sala, cada sala, e tem 3 alunos, que a gente pode ter até 10 alunos por sala, né? Mas tá um novo jeito, né, de se fazer, né? Porque ainda mais que é dança, teatro, mas tá fluindo. Não se esqueça de mandar feedback para nós em podcast.cego@gmail.com. Você pode visitar nossa página no Facebook. Não esqueça de mandar sugestões, críticas, elogios e compartilhar com todo mundo, né? Pois quando se trata de cinema, todo mundo tem um ponto cego. Daqui da Rua Pareto, eu sou o Thiago. Daqui da Estrada do Dugueirinho, eu sou o Rodrigo. E eu sou o Marcelo, felicíssimo com esse convite de vocês. Obrigado, gente. E este foi o podcast.cego. Você acha isso mesmo? Bem, acho sim. Divagativo, alienante. É tudo muito bem feito, cinematográfico, tem estilo, mas não tem nada a ver com o que interessa realmente. E o que mais?